Senhor Deus Todo-Poderoso, Elohim dos exércitos, eu me apresento diante do teu trono e proclamo que somente a tua autoridade governa sobre a terra, sobre as águas e sobre os céus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda pretensão e domínio de Leviatã sobre o território do Paralelo 30 Sul cai por terra. Toda soberba, confusão, mentira e opressão associadas a esse espírito se quebram agora pela força da tua palavra. Eu consagro diante de ti cada ponto deste caminho, a Praça Montevidéu, Marco Zero, a Catedral Metropolitana, o Templo Positivista, a Praça Júlio de Castilhos, o Parque Farroupilha, a Redenção, o Centro Administrativo Fernando Ferrari CAF, a Usina do Gasômetro, o Jockey Club, o Santuário Mãe de Deus e o Jardim Botânico, que a tua luz cubra cada um desses lugares, que todo vestígio de trevas se dissipe e que a paz do Altíssimo se estabeleça sobre esses pontos da cidade. Ó Elohim dos exércitos, convoco em oração os teus arcanjos e hostes celestiais, que os arcanjos de Elohim avancem com autoridade, com espada de justiça e com o poder que procede do teu trono, que eles se levantem contra Leviatã, o grande opositor, e que a sua arrogância se desfaça diante do poder do Deus vivo, que as fortalezas espirituais caiam, que as correntes invisíveis se partam, que o orgulho representado por Leviatã seja abatido e que a verdade de Deus se levante sobre o território, que os arcanjos estabeleçam guarda espiritual sobre a Praça Montevidéu, sobre a Catedral Metropolitana, sobre o Templo Positivista, sobre a Praça Júlio de Castilhos, sobre o Parque Farroupilha, sobre o CAF, sobre a Usina do Gasômetro, sobre o Jockey Club, sobre o Santuário Mãe de Deus e sobre o Jardim Botânico. Senhor, estabelece tua ordem onde havia confusão. Firma tua justiça onde havia domínio espiritual contrário. Que a tua glória cubra esse território como as águas cobrem o mar, e que todo o espírito de Leviatã perca autoridade diante do nome que está acima de todo nome. Que Leviatã e toda a sua hierarquia sejam expulsos e destroçados da fonte Talavera de La Reina, de toda a extensão do Paralelo 30 Sul, bem como de todos os redutos de sua habitação, em nome e por amor a Yeshua HaMashiach. Amém. Quem é o principado que está sobre o Brasil segundo a doutrina satânica? Leviatã está ligado às águas, é o leão marinho, é o dragão do mar, é a serpente marinha. Quem são os nossos deuses brasileiros? Iara, Aparecida, Iemanjá, está ligado às águas. Jó, capítulo 41, ele vai falar bastante sobre isso, né? Vai descrever Leviatã. Né? Mas nós vamos encontrar também em Jó 3,8, pela versão da Bíblia King James e também pela versão Almeida atualizada, né? Vai falar quem poderia despertar o Leviatã no sentido de invocar o Leviatã. Né? Quem vai invocar? Então você não invoca uma coisa que é uma lenda, não invoca uma coisa que é uma alegoria. Então está falando claramente em despertar uma entidade, um demônio. E aqui, em Jó, capítulo 40, né, Deus está falando, né? Jó 46, Deus prossegue. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo. Então o narrador aqui, nessa parte, Jó 40 e 41, o narrador é Deus. Deus está contando algo para Jó. E no Jó 41, 10 está escrito: ninguém há de tão atrevido, reparem nessas palavras, ninguém há de tão atrevido que despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Né? Ou seja, quem é que vai ousar despertar o sono de Leviatã? Quem é que vai perturbar o sono de Leviatã? Aí imagina, então, o Brasil como sendo uma casa. Né? Se esse é um principado que está sobre o Brasil, lembrando que desde a antiguidade, assunto que a gente fala melhor no seminário, o termo Baal, né, ele está ligado à sigla que remete aos 4 grandes príncipes do inferno: Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Todos eles vão estar na Bíblia, exceto o Asmodeu, que vai estar no apócrifo de Tobias 3,17. É uma palavra hebraica, quer dizer aquele que faz perecer, é chamado de príncipe da luxúria e da corrupção. Então todo o povo de Deus reunido num local, agrupado, a Baal estava lá. O cristianismo se espalha, espalhou-se espíritos territoriais. Sobre o Brasil, então, estaria o Leviatã. Ligado às águas, vemos nossos deuses também ligado às águas, não por acaso, ele apenas se disfarça, como ele se disfarçava no Antigo Egito, naquelas deusas tutelares, né? A Nequebete, a Naja Vadjet, que a gente cita também nos seminários e também está no rastro do culto.
você saber mais, você tem que ler esses livros ou participar do seminário. Aí o que acontece? Né? Então a gente imagina o Brasil como sendo a casa, né? Uma casa. Aonde ele se alimenta? Aonde é a cozinha dessa casa? A cozinha dessa casa é no Amazonas, na floresta amazônica, como nós já falamos em outro vídeo, né? Falo, a verdade às vezes tem que ser fragmentada para que você entenda, um pedacinho de cada vez. Às vezes se você comer tudo de uma vez, você vai passar mal. Então a gente já gravei um vídeo chamado Alimento de Demônio. Está lá, onde ele se alimenta? Ele tira energia da floresta. É uma das energias que as entidades se alimentam, mas se alimenta também da sua energia vital, pautada no medo, ilegalidades e outras coisas mais. A gente vai estar também pontuando em outro vídeo a síndrome de Lúcifer. Anjos e demônios, tem vários vídeos que a gente fala sobre esse tema. Então ele se alimenta lá, onde ele tira a sua energia. Onde é o seu escritório? Onde é o local onde ele trabalha? Brasília, né? Satanás dá um trampo em Brasília, né? Ele está lá, né? Arquitetando, influenciando e tudo mais. Por isso, você vê aquele filme Brasília Secreta, não é por acaso. Tem muita coisa no projeto arquitetônico de Brasília ligado ao PHI e ligado às pirâmides do Egito, né? Claro, o escritório, local de trabalho, centro de poder do Brasil. Onde é que mais ele causa influência? Claro, na região costeira do Brasil, evidente, em toda a região costeira, em São Paulo, centro financeiro do Brasil. Então quando a gente pensa em fazer um ato profético, em tentar destronar Leviatã, ou tentar enfraquecer a sua força, sempre se pensa nesse mapeamento espiritual pautado nesses locais, digamos, estratégicos. Mas o bicho é astuto, ele está escondido, ele está camuflado. O quarto ou o porão aonde ele se esconde não é nenhum desses locais. Ele atua nesses locais, mas não é ali o seu local, digamos, de repouso. Não é ali o seu local de refúgio. Não é ali que é o ninho da serpente. E eu vou contar para vocês agora aonde fica esse ninho da serpente, com muito temor diante de Deus e ciente da retaliação, da tentativa do inferno em querer calar essa voz, porque daqui eu vou mais para frente, eu tenho mais coisa a falar para vocês. E então onde é esse esconderijo? Cadê o esconderijo dele? Vamos lá de novo. Vamos pegar essa numeração aqui. Onde é que dá 12.700.000 ou 12.720.000 quilômetros no perímetro terrestre? Existe algo chamado paralelo, já deve ter ouvido falar nisso. A linha paralelo norte e paralelo sul. Esses paralelos estão sempre ligados à linha do Equador. A linha do Equador é uma matriz, é uma margem central. Então quando a gente fala paralelo 30 ao norte, ou seja, 30 graus acima da linha do Equador, é o paralelo 30 ao norte. Paralelo 30 ao norte vai dar exatamente essa medida, 12.700.000 ou 12.720.000 quilômetros. Vai estar aqui no paralelo 30 norte, acima da linha do Equador. Sabe o que passa por essa linha? Passa o Cairo, onde estão as pirâmides. Por isso que aquela questão foi desenhada, foi projetado para as pirâmides estarem ali. Né? Não é à toa que a principal avenida de Edinburgh, que por sua vez está perto do sítio arqueológico de Stonehenge, aponta, e está na Inglaterra, hein? Aponta exatamente para as pirâmides. Não é por acaso. A posição geográfica das pirâmides, ela divide, está exatamente alinhada com os eixos da Terra, norte, sul, leste e oeste. Para fazer isso, meu irmão, você precisa ter um mapeador assim, tem que ter um GPS nas mãos. Naquela época não tinha. Eles dividem as proporções iguais entre terra e oceanos. A posição das pirâmides foi muito bem estudada, não está lá por acaso. Estão alinhados com a constelação de Órion, popular conhecida como as Três Marias. Não é por acaso não. O projeto ele é muito amplo, muito complexo. Aqui eu estou sumariando, estou resumindo, não dá para entrar em detalhes nisso. Então aqui passa o Cairo, é 30 graus a norte. O diabo gosta de fazer efeito espelho, Então Deus falava com o homem na viração do dia. Onde era a viração do dia? Por inferência, nas primícias do dia, 6 horas da manhã. Qual hora que o diabo quer falar com você? Às 6 da tarde. Os sinos badalam, é a hora de Maria. Né? É a hora das novelas esotéricas, né? É às 6 da tarde. Né? Então você pega ali, Jesus foi crucificado na hora 9ª, pelo calendário judaico, equivalente a nossas 3 horas da tarde no nosso calendário. Né? Qual o ápice da cerimônia satânica? Efeito espelho, 3 da madrugada, platô da cerimônia satânica, hora da morte, hora do sacrifício ritual. Então Satanás gosta, existem horários para isso. Né? Seta que voa ao meio-dia, citado em Salmo. Qual foi o horário da crucificação? Meio-dia. Seja um bom observador, está cheio desses números na Bíblia. Né? Então o Satanás ele faz esse efeito espelho. Qual é o efeito espelho de 30 graus a norte? 30 graus a sul.
né? O efeito espelho é 30 graus a sul, onde vai ser mapeamento estratégico do seu local de descanso, digamos assim, do seu esconderijo. Ali é o ninho da serpente, aonde dá 30 graus a sul, né? Partindo pela linha equatorial, 30 graus a sul, para dar essa mesma proporcionalidade que está ligada à raiz quadrada de PHI. Sabe onde vai passar, querido? Porto Alegre. Ninguém nunca procurou em Porto Alegre, né? As pessoas procuram as estratégias, é São Paulo, é Rio, é Palmas, o centro geodésico, é Brasília, é o ato profético, é oração. Ninguém lembra de Porto Alegre. É lá que ele está escondido. É ali que é o ninho da serpente. É lá, é o local de esconderijo. É ali, como diz o livro de Jó, quem ousará perturbar o seu sono? É ali que, digamos, entre aspas, ele descansa. É ali o seu porão, é ali o seu esconderijo. Gente, em 16 anos de ministério, eu fui uma única vez em Porto Alegre. Uma única vez. Foi um seminário tenso, foi um seminário cheio de opressão, foi uma grande guerra espiritual e foi um local, inclusive, que eu fui subtraído, eu fui roubado, né? E assim, eu percebi a cidade, um grande manto de opressão. Eu já sabia desse contexto desde aquela época, claro, isso eu vi na época do satanismo, e eu senti uma opressão muito grande na cidade, um alto índice de violência, de prostituição, e um manto, as igrejas ali são mortas. Não é que estão frias, estão mortas, estão sepultadas ali, né? Parece igreja, mas não é igreja. É claro que hoje eu não sei como é essa realidade. Eu estive lá a questão de 13 anos atrás, né, mais ou menos. Eu não sei como é que está hoje, mas ainda ali é o local onde é o ninho da serpente. E por que eu estou te dizendo isso? Primeiro, para que você perceba que o diabo é especialista no ilusionismo. Ele mostra algo para você aqui, mas ele ataca ali. Né? Ele é ilusionista, ele te engana. Então o verdadeiro ninho dele é lá. Mas